Começa agora mais um Câmara Entrevista. Sejam todos bem-vindos aqui à nossa programação da TV Câmara, a TV que representa você. Inverno chegou, né? E por isso, nosso Câmara Entrevista de hoje, como sempre, aqui na Pousada do Sobrado, onde gentilmente a equipe sempre nos recebe hoje aqui numa lareira, num ambiente quentinho, porque vamos conversar com o vereador Marlon Monteiro. Antes de conversar com o vereador, quero fazer o registro de que estamos dispensando o uso da máscara, cumprindo os protocolos, porque estamos aqui com distanciamento, enfim, por isso dispensamos, né, vereador, o uso da máscara. Quero agradecer muito a sua presença, ele que é vereador de primeiro mandato, embora já tenha bastante experiência com política e vai nos contar isso hoje aqui no nosso Câmara Entrevista especial com o vereador Marlon Monteiro Silveira dos Santos. Ele tem 32 anos, porque agora, dia 18 de junho, completa 32 anos de idade, portanto, um vereador muito jovem, como já disse, friso, com bastante experiência na área política, dentro do partido, dentro do PT, o Partido dos Trabalhadores, ao qual ele defende na Câmara de Vereadores e do qual detém o mandato. É o vereador que está hoje ocupando a cadeira no lugar do vereador Rubem Salazar, que se afastou e deixou nas suas mãos, né, esse papel de, junto com os demais colegas de bancada, fazer o seu papel, né, de defender o povo, as ideias, né, ser propositivo na Câmara de Vereadores. Antes de mais nada, muito obrigada novamente. Seja bem-vindo aqui ao nosso Câmara Entrevista, vereador. Muito obrigado, Lara. Para mim é um privilégio muito grande, né, a gente poder conversar, a gente poder usar, utilizar essa ferramenta, que é uma ferramenta, eu sempre digo isso, quando, nas sessões ordinárias, quando utilizo a tribuna, que é uma ferramenta extremamente importante de comunicação do Legislativo Bagéense, né, do Parlamento Municipal, com a população de forma geral. A TV Câmara, que é o espaço do vereador também, Com certeza. Então, é uma ferramenta que a gente consegue, né, de forma direta, se comunicar com a população, né, e apresentar as demandas, né, apresentar as pautas e apresentar o nosso trabalho dentro da Câmara de Vereadores, né? Então, eu gostaria de agradecer, né, e parabenizar a TV Câmara, parabenizar os colaboradores da TV Câmara, né, pelo trabalho realizado e por propor e por promover, né, espaços, né, programas como esse, onde a população tem a oportunidade e tem de nós conhecer um pouco melhor, né? Porque o senhor é vereador de primeiro mandato, eu falei que o senhor tem muita experiência, mas parte dessa sua experiência também foi fora de Bagé, né? Isso é importante relatar. Mas antes disso, vereador, queria começar lá pela sua infância. O senhor é natural de Bagé? De qual bairro? Como é que foi essa infância? Muitos irmãos? Como é que são essas memórias, assim, para as pessoas lhe conhecerem um pouco mais? Então, eu nasci, né? Sou natural de Bagé, né? Eu nasci e me criei ali na Rua Fabrício Pilar, aqui no centro, ali nas Casas Altas, que popularmente é conhecida, né? Me criei nas arredores ali da Doutor Pena, 18 de Maio, no bairro São José. Na subida para o Cerro de Bagé, naquela região ali também? Não, mais para cá um perto pouquinho? Da Escola Justino Quintana. Certo, ali, certo. né? Então, me criei, nasci e me criei naquela volta ali. Né? Certo. Então, estudou no Justino também? Estudei toda a minha vida. Antigo 15. Isso, toda a minha vida eu estudei e fiz o ensino o básico, né, pré-escola, né, ensino fundamental fiz no Justino Quintana também, fiz uma parte do ensino médio na Escola Justino Quintana também. Então eu uso dizer que o Justino Quintana por muito tempo foi minha segunda casa, né? Então onde eu sempre passei muito tempo da minha vida, né, por morar próximo à escola, né, passei muito tempo da minha vida dentro da escola. Né, São quantos irmãos, vereador? Eu tenho uma irmã, né, tenho duas irmãs e um irmão. Né? Tenho uma irmã tenho uma irmã que é por parte de pai e mãe, e tenho uma irmã e um irmão que é por parte de pai. São mais novos, mais velhos? São mais velhos, eu sou o mais novo. O mais novo de todos? Mais novo de todos. Olha só. E aí essa infância, então, foi com bastante irmãos, uma infância assim mais solitária, de mais convívio? Não, eu sempre tive um contato muito mais próximo, né, com a minha irmã, com a Larissa, né? Então, sempre tive um contato mais próximo com a Larissa. E sempre foi uma infância que eu sempre
eu aproveitei muito a minha infância, né? Aproveitei bastante, assim, poder brincar, poder conhecer, né? Conhecer a realidade do que é da criança, assim, de forma geral, né? Então foi uma infância que eu gostei muito. Se eu pudesse voltar, voltaria a realizar muitas coisas que fazia, aquele negócio de jogar bola, brincar, então é uma coisa... Era mais livre, assim, sim, na com certeza. rua. São coisas que toda criança merecia e merece, né? Partilhar, assim, merece ter, assim, na sua vida. Então, pai, mãe e irmã. Isso. Basicamente isso. Mais uma presença feminina forte. Sim, com certeza. Pela essa convivência com a irmã também. Sim, com certeza. Isso lhe definiu um pouco, assim, do jeito de olhar para o mundo, de olhar para a sociedade? De que forma, vereador? A minha irmã até, a minha irmã sempre foi, a minha mãe sempre foi uma pessoa muito forte, assim, né? Minha mãe sempre foi para mim, sempre foi uma referência de humanidade, uma pessoa muito guerreira, né? Muito humana. Né? Meu pai, ele foi policial militar a vida inteira dele, né? Então a gente sempre teve aquele senso muito forte de justiça, teve sempre aquele senso muito forte de olhar ao próximo, né? E a minha irmã, ela sempre foi minha referência política, né? Que eu sempre brinco com ela, que foi através da minha irmã que eu comecei a me interessar e buscar conhecer mais, me interessar mais pelo processo político. Então, tanto a minha mãe quanto a minha irmã, meu pai, são pessoas que efetivamente são pessoas que, para mim, sempre foram uma referência muito grande. Aí mais de conceitos, digamos assim, ou já política partidária mesmo, de sigla? De conceitos. Aí depois associando essa forma de crescer, de ver as coisas em casa, que o senhor viu, não, esta sigla me representa melhor. Sim. E aí passa a segurar uma bandeira. Sim, sim. A minha irmã, ela sempre foi muito atuante, né? Na escola de Justinho Quintana, no movimento estudantil. E aí sempre existiu, eu sempre brinco, que sempre existiu aquele negócio de irmão mais novo e irmã mais velha, né? Minha irmã tava fazendo aquele negócio lá, eu vou lá junto com ela e tal. E aí ela era muito atuante no movimento estudantil, ela foi vice-presidente do Grêmio da escola, e eu sempre estava ali na volta, sempre conversando, querendo, né, me enturmar e saber como funcionava ali o processo de forma geral. E nisso, desde pequeno, né, eu sempre fui me interessando por ver ela militando, por ver ela se envolvendo no processo político, sempre me deu a vontade de participar daquele processo também. Mas ela nunca concorreu? Não. Até eu ouso dizer que ela se afastou da política há um tempo atrás, né? Então eu ouso dizer que foi um prejuízo muito grande para a política ela ter se afastado, assim. Mas ela sempre foi uma militante, não uma militante, como é que eu posso te dizer, ela sempre foi uma militante, sempre foi um quadro político que construía a política, assim, né? Mas não efetivamente na ponta ali, disputando e etc, né? Que às vezes, uma ideia errada das pessoas também, que político é só quem está com um cargo, né? O senhor acha que a sociedade tem que olhar melhor para essas questões políticas, saber identificar, se envolver mais, tentar... Até, claro que a gente está numa época de pandemia mais complicado, dizer, vão para a Câmara assistir às sessões, mas isso vai passar, se Deus quiser, quanto antes. Mas de ir, de acompanhar, de assistir uma transmissão pela TV Câmara, pelas redes sociais, na TV Senado, uma assembleia, quer dizer, as pessoas se envolver mais nessa questão política para terem uma opinião mais própria das coisas. O senhor acha isso? É extremamente importante, porque é extremamente importante que a população se envolva, né, fique sabendo e opine também, né, porque a nossa atuação quanto parlamentar na Câmara de Vereadores, trabalhando em prol da nossa cidade, ela vai muito das demandas, ela é praticamente as demandas da população, né, os anseios na realidade da população bagense, gaúcha, brasileira. Então, é extremamente importante que a população bagense, que a população de forma geral, ela efetivamente possa, né, fazer parte do processo político também e fazer parte da vivência, né, das tomadas de decisão. Então, eu sempre acreditei, né, na participação popular como uma ferramenta real que transforme a sociedade de forma geral, né? Só que a população, né, é importante que a população tenha essa consciência de que o processo político
ele é movimentado e ele é movimentado. E as coisas acontecem através da participação popular e da participação efetiva da comunidade, né, da população. Agora, o senhor me relatou agora que uma juventude envolvida com a sua irmã, crítica, que de certa forma lhe ajudou a ter esse olhar também, com certeza todos ali daquela geração. O senhor acha que hoje as coisas ainda são assim? Ou esse jovem agora o senhor também é jovem, 31, 32 anos agora, é muito jovem também, mas essa geração que vem agora aí ou a anterior, também tem essa preocupação? Eu vejo muita gente, está falhando aí? Eu vejo muita gente, muitos jovens, se interessarem por o processo político, né? E vejo também muitos jovens não se interessarem. É por um processo, porque eu acho que o que acontece no último período, né? Houve um processo de descrença no cenário político muito grande, né? E isso acarreta num afastamento, um afastamento muito grande da juventude, não só da juventude, mas da população de forma geral, do processo político, né? Por deixar de acreditar na política de forma geral e deixar de acreditar nos quadros, nos personagens políticos, né? Então, acho que acho que antes existia uma participação mais efetiva, sim, da juventude, mas parte de nós, né, das pessoas que as pessoas de forma mais efetiva, concreta, constroem, né, o cenário político, que criem maneiras de que a população volte, né, a se inserir nesse processo, como tu te refere, a participação política, não só da juventude, mas como da população de forma geral nesse cenário, né? Então é extremamente importante que as nossas ações hoje, eu acredito muito nisso, que as nossas ações como agentes públicos, elas têm reflexo na participação popular da sociedade de forma geral, né? Assinando-se uma pessoa do meio político, em algum momento o senhor se sentiu assim, constrangido, envergonhado ou desanimado com isso? Meu Deus, por que eu sou político num momento desse? Ou isso nunca aconteceu? Existe um processo, né, que a gente tem que ter muita nitidez, de que no cenário político existem pessoas que constroem a política para o bem e existem pessoas que constroem a política para o mal. Existem pessoas boas, né, que pensam no bem da população, que pensam, né, em melhorias para a comunidade de forma geral, e tem pessoas que se aproveitam dos espaços, né? Então eu acredito que é um sentimento que a gente sempre busca trabalhar, né, para que a política seja uma ferramenta de representação do povo, né? Não uma ferramenta personalista de representação individual, né? Então eu acredito muito na política como uma ferramenta coletiva, né, de representação e da realização de ações para a comunidade de forma geral. Na vida, vereador, quem é que lhe puxa a orelha? A minha esposa, bastante. Em que termos, assim? A minha mãe, minha esposa. E não é uma questão de puxar, é que eu sempre fui uma pessoa que eu sempre escutei muito, né? As diversas opiniões, né? Então, eu sempre busco, né, levar isso como filosofia de vida, não só na política, mas também na minha vida, assim. E hoje, principalmente na questão política, na questão mais pública, né, de escutar as várias opiniões, né? Porque eu acredito que várias pessoas pensam melhor que uma só, né? Então, eu sempre acredito nesse processo coletivo, né? De pensar uma lógica de ouvir as pessoas. Então, não acredito muito que sejam puxões de orelha. Mas, né? O senhor é um homem de pedir opinião? Assim, Oi? Fulano, o senhor é uma pessoa de pedir opinião? Sim. É isso que eu estava te dizendo. Porque tem assim. A coisa assim de, Marlon, tu fez aquilo lá e que é o que eu quero colocar como um puxão de orelha da mãe e da esposa, aquilo lá talvez assim, e outra é aquela posição, o que tu achou daquilo que eu fiz? As duas circunstâncias acontecem? Acontece, sim. Então, como eu estava te dizendo, assim, Lara, eu acredito sim na construção das coisas,
de forma coletiva, assim, sabe? Tem a questão pessoal da gente, que é a questão pessoal, é a questão da nossa vida mais privada, né? Que eu escuto muito a minha mãe na minha vida privada, escuto muito meu pai, escuto muito a minha irmã, minha esposa, assim, nas questões, tanto nas questões mais pessoais, assim, né? E na questão que se refere muito à política, eu escuto muito, converso muito com o meu grupo político, né? As pessoas que me acompanham há muito tempo, assim, nesse processo de construção política, né? Que é uma gurizada, como eu digo, que tem muito valor e muita qualidade, sabe? E que sempre construímos juntos, a gente sempre se ajudou, sempre se auxiliou. E hoje, com uma ferramenta que é um mandato parlamentar, é extremamente importante que a gente sempre carregue esses princípios, né? De coletividade, um princípio muito de ouvir as diversas opiniões e chegar no melhor entendimento, que seja um entendimento coletivo, né? Bom, quero voltar um pouquinho, o senhor falou então ali da escola, do estudo. Aí o senhor é casado, acabou de falar que é casado, já tem filhos? Não, não tem filhos, é casado há quanto tempo? Sou casado a morar juntos, sim, 8 anos. 8 anos já. 8 anos. Tenho 11 anos de relacionamento. Então, bem novo já. Isso. Já organizou a família bem novo. E essa questão assim, de vou ser do PT, sempre do PT? Não, eu acredito no PT como uma das principais ferramentas de transformação da sociedade. Né? Sempre acreditei, assim, sempre enxerguei o PT como uma ferramenta importante de construção política e de transformação da sociedade. Quando eu iniciei a militar, eu militava num movimento que se chamava MR8, Movimento Revolucionário 8 de Outubro, né? Que foi o movimento que eu conheci. Mas não era um partido político. Não era um partido político. Foi o movimento que eu conheci. Isso na década de 90? No início do 2000. Início de 2000, tá. E quando eu comecei a militar ali, 2006, 2005, 2006, né? Então, nesse período que a gente tinha muita intervenção no movimento estudantil, né? E era um movimento de quadros, né? Não era um movimento de massa, não era um partido político. Então, era um movimento de quadros, era um movimento que construía, né? Que tinha pilares de disputa da sociedade, né? Tinha pilares no movimento estudantil, no movimento sindical, no movimento comunitário, no movimento negro, né? Nos movimentos causas que sociais. O senhor defende. Sim, dos movimentos sociais. Após, em 2009, esse movimento, o MR8, eu participei da última formação, assim, do movimento e tal, e após, em 2009, ele deixou de ser um movimento de quadros, né, e se tornou um movimento de massa, onde foi constituído o Partido Pátria Livre, né, onde eu participei ali, fui um dos fundadores do partido aqui na cidade, os fundadores ali participando do processo de fundação do partido no estado. E a partir daí, acho que foi 2013, a gente fundou o partido em 2009 a gente iniciou o processo de fundação, 2011 a gente teve o registro do partido, né? E em 2013 eu acabei me filiando ao Partido dos Trabalhadores, meio por divergências, algumas divergências políticas, né? Eu me desfiliei do Partido Pátria Livre e acabei me filiando ao Partido dos Trabalhadores por acreditar no Partido dos Trabalhadores como uma ferramenta de transformação da sociedade. De qualquer forma, dá para dizer que o senhor sempre foi de esquerda. Sim, com certeza. Certo. E aí já começou a trabalhar com as assessorias? Como é que foi isso? Não, eu comecei a militar, né? Eu comecei a militar muito cedo, assim. Naquela lógica que eu tinha te contado ali da minha irmã, eu comecei a militar no movimento estudantil, então eu fui da direção do Grêmio Estudantil da minha escola. Como o movimento estudantil é importante, né, para essa formação política? E eu acredito que é um dos movimentos onde a juventude, né, lá na base, né, começa a criar um senso crítico, né, de transformação das coisas, né, no sentido de a luta na época era para uma melhor qualidade de ensino, né? Era contra a evasão escolar, contra o escateamento da educação,
né? Era uma luta de base, uma luta real, né? E de transformação das coisas do ambiente que se vivia, né? Que era o ambiente escolar. Então eu entrei no movimento estudantil, né? Depois de um período eu conheci a União Gaúcha de Estudantes, né? Fui vice-presidente da região sul da União Gaúcha de Estudantes, né? Depois, acho que foi 2007 isso. Depois entrei para o executivo estadual, fui membro da executivo estadual da União Gaúcha de Estudantes durante 2 gestões, fui o primeiro secretário da entidade. Depois desse período que eu saí do movimento estudantil, eu já conhecia, mas comecei a militar mais efetivamente na questão do movimento negro, né? Fui conselheiro estadual da juventude no CONJUVE-RS, o Conselho Estadual da Juventude, por uma cadeira, né, ligada ali à comunidade negra, juventude negra, através do CNAB, que era o Congresso Nacional Afro-Brasileiro. Né? Participei dos conselhos municipais, fui do Conselho Municipal de Desenvolvimento, né? Fui presidente da União Bagense de Estudantes, né, a partir de 2009 a 2012. Né? E nesse período foi quando comecei efetivamente, né, a militar mais de forma geral no processo político, né? Mais incisivamente, mais de forma presente. Aí filiou-se. Aí eu me filiei isso foi antes de eu conhecer o Partido dos Trabalhadores. E aí eu me filiei no PT, foi em 2013, né? Onde, como eu disse, sempre acreditei no PT como uma ferramenta importante de transformação e de construção de sociedade, assim, né? E aí foi quando eu me filiei no PT em 2013. E aí eu me filiei no PT em 2013 e aí em 2015 eu recebi um convite da vereadora, que era da então vereadora, ex-vereadora Genise Colares, para compor a assessoria dela na Câmara de Vereadores, né? E aí foi a primeira experiência, né? Aí de legislativo, dessas coisas, o senhor não conhecia nada até então? Não conhecia. Foi só aprender. mais a luta do movimento social, né? Certo. Então eu sempre digo, eu sou oriundo, venho dos movimentos sociais, né? Mas aí, debate claro, do movimento estudantil, do debate do movimento negro, do debate... Mas aí tem aquela sensibilidade, quando o cidadão chega ali no gabinete com um problema, quer dizer, a pessoa já tem essa vivência, tem essa sensibilidade para tratar também. Sim, né? Com certeza. Né? Porque as pessoas que vão até o gabinete, eu digo que eu sempre também precisei da participação do Estado, né? Da participação do Estado que eu digo como forma de política pública, né? E as pessoas que procuram o gabinete parlamentar são as pessoas que em determinado momento precisam da participação do Estado, né? Precisam, né, das ações tanto da prefeitura quanto de algum órgão público para realizar os seus anseios ali, né? Para resolver alguns dos seus problemas, né? E eu sempre fui uma pessoa que também sempre sempre precisei das políticas do Estado, né? Como qualquer cidadão. Então, sempre me coloquei no lugar dessas pessoas, né? No sentido de poder ajudar, desde que eu comecei a atuar ali como assessor na Câmara de Vereadores, no sentido de poder ajudar e poder resolver os problemas daquelas pessoas que nos procuravam naquele período, né? Bom, vereador, para a gente poder acelerar só um pouquinho da sua história, aí o senhor foi assessor da vereadora Genise, de deputados, né? Por quem o senhor passou, assim, assessorando até hoje estar como vereador? Eu fui assessor da vereadora Genise Colares, né? Até o final do mandato dela. Depois eu fui assessor do deputado federal Marco Maia, né? Onde fui assessor dele. Após eu ser assessor do deputado, eu fui indicado, né, pela eleição interna do Partido dos Trabalhadores, pelo meu grupo político, para assumir a Secretaria de Organização na Executivo Estadual do partido, né, onde eu atuei até o final da gestão, né, e para mim também foi uma experiência muito boa, assim, onde eu aprendi muita coisa sobre a vida interna do Partido dos Trabalhadores, né. Nesse período que eu fui secretário de organização do PT aqui no estado, eu era responsável pelos diretórios municipais do PT no estado, né, então a gente construiu, né, muitos diretórios, né, conheci muitos municípios, né, praticamente conheci quase todo o estado no Rio Grande do Sul, né, tive a oportunidade de conhecer mais presentemente, né, uma eleição majoritária, onde eu fui
coordenador da mobilização na coordenador da mobilização da última campanha majoritária, né? Tive a oportunidade de coordenar a caravana do ex-presidente Lula aqui no Rio Grande do Sul, que foi uma das maiores tarefas, né, da minha vida. E após eu acabar a gestão, né, onde eu organizei o Congresso Estadual do PT, o último congresso, após acabar a nossa gestão ali na direção do Partido dos Trabalhadores, eu fui colaborar no mandato da deputada Maria do Rosário, né? Aí após isso até o processo eleitoral, eu recebi um convite do deputado estadual Fernando Marrone para compor ali a sua assessoria, né? Marrone é o seu mentor político, digamos assim, ou não? Não, ele é uma pessoa que eu tenho muito apreço político, né? A quem o senhor recorre quando tem que ter alguma ideia, alguma orientação política, assim? Tem alguém? Que é muito relativo dizer em figuras públicas, né? Então a gente é um partido, nós somos um partido político que tem existe alguns grupos internos, como é natural, em todos os lugares, e existe tem aquelas pessoas que a gente busca sempre para conversar sobre política, sobre tanto a vida partidária quanto a vida de sociedade, né, a construção da sociedade. Então tem as pessoas que eu sempre procuro, né, para conversar sobre a política de forma geral, é o grupo que constrói comigo desde que né, eu militava lá no movimento estudantil. Como eu disse, é uma gurizada que tem muita qualidade. Então a gente não se orienta muito por essa lógica de ter figuras públicas tipo agentes públicos e etc, que nos deem linha política, etc, que nós vá consultar antes de ter construir ou pensar alguma ação. Não, as nossas ações, nossa mentoria, como tu diz, Lara, é toda direcionada a esse grupo, né? A essas pessoas que constroem junto comigo, que me acompanham lá da época do movimento estudantil, que me acompanham lá da época do nosso período aí, que a gente construía, que eu construo e que eu participava mais efetivamente na questão do movimento negro. Então são aquelas pessoas que ao longo do período sempre nos ajudaram, né? Que sempre colaboraram ali com o nosso processo da construção, que é aquelas pessoas que, por exemplo, que eu conheci lá quando era presidente da UBS, né? Que era presidente da Grêmio Estudantil, que às vezes compunham a direção da UBS junto comigo, que eu conheci lá no movimento negro. Então a gente tem um grupo, Lara, que constrói a política, que construímos assim a política, que tem vários segmentos assim agregados, né? Então tem a galera que constrói a juventude, tem o pessoal que constrói o movimento negro, tem o pessoal que constrói o movimento estudantil, né? Tem a galera que tem o pessoal que constrói, né, o debate LGBTQIA+. Então a gente tem essa é a nossa mentoria, é um processo coletivo, nisso que o senhor, e que é o Melicerso, né? É o nosso grupo, um processo coletivo que nos ajuda, que dentro do debate e do entendimento comum, a gente às vezes chega num determinado... E o que o senhor acha que o senhor consegue fazer como vereador para esse público que espera do senhor? Então, o senhor senta lá naquela bancada e começa a ver o andamento da sessão e pensa o quê? O que eu posso fazer aqui? Com certeza. Eu acho que a primeira coisa que a gente pensa é em auxiliar a população bageense, né, e auxiliar a cidade, né? Como a gente pode construir melhorias para a nossa cidade, assim, né? E pode, sendo oposição, consegue? Sempre pode, né? Eu acredito num processo que, mesmo sendo oposição, existe a possibilidade de apresentar projetos de lei, existe a possibilidade, porque a questão eu, Marlon, vereador da oposição, não me limita, né, no sentido de ir buscar levar as demandas da comunidade ao governo, né, ao governo municipal, que no caso, né, não parte do mesmo lado político, assim, não parte do mesmo lado. O senhor se sentiria à vontade de bater lá e pedir uma agenda com o prefeito e apresentar um projeto para ele? Não, com certeza, assim, Lara. Eu acho que
Antes de qualquer coisa, a gente tem que ter muita nitidez do espaço que a gente ocupa, né? Então, o Marlon, né, é um vereador do Partido dos Trabalhadores, né, é um vereador que representa a comunidade, representa o Partido dos Trabalhadores e a comunidade. Quer dizer, a pessoa tem que se posicionar como ela é. Com certeza. E representa o Partido dos Trabalhadores e representa a comunidade bagense, né? Então, quando o vereador Marlon, né, o agente público, né, vai até um determinado órgão do governo, ou uma determinada secretaria, ou um determinado agente político, ele vai levar as demandas da comunidade. Então, todos nós, agentes públicos, estamos a serviço do povo, né? Então, independente de ser oposição ou situação, a minha figura, né, como representante da população bagense, é uma figura que está ali para resolver os problemas e representar a população bagense, entende? Então, com certeza, né, quando chegam as demandas até o meu gabinete, eu vou até determinados órgãos municipais, né, o órgão a qual deu origem, né, é o problema ou a reivindicação, para buscar sanar esses problemas, né? Representatividade, assim, na Câmara de Vereadores, o que o senhor acha, assim? Quantidade de mulheres, de pessoas negras, o que o senhor acha hoje da Câmara, da forma como está montada ali? Então, Lara, eu acho que se avançou, né? Se avançou um período. Eu acho que a gente teve um marco, né, da nossa companheira, colega vereadora Karen, que foi a primeira mulher negra a ser eleita, né? Porque a gente teve também a ex-vereadora Santinha, que na mesma condição que eu fui suplente de vereadora. Então, a vereadora Karen foi a primeira mulher negra eleita ali, vereadora na Câmara de Vereadores. Hoje a gente tem uma bancada negra composta por 4 vereadores, né? Eu, o vereador Caio, o vereador Zeca e a vereadora Karen, né? E só que a gente pensa sempre na lógica, né, dos espaços, né, da ocupação dos espaços, do processo representativo de fato, né? Então hoje a gente tem 17 vereadores, a gente tem 4 vereadores negros, né? Então, pela lógica de sociedade, pela lógica de constituição de mundo, né, de sociedade, de cidade, né, a gente no Brasil, a população negra brasileira é mais da metade da população, né? Acho que a gente chega a 56% da população brasileira, né? E a gente ainda encontra, né, uma certa necessidade maior de ocupar esses espaços, né? Então a gente hoje avançou, a gente sai de um vereador negro na última legislatura, que era o vereador Rafael Fuca, e hoje a gente tem 4, mas a gente ainda precisa avançar muito mais, né? Então a gente parte hoje numa lógica que a gente tenha 25% da composição da Câmara de Vereadores negros, né? Então a gente precisa ainda avançar mais. Certo. Vereador, para finalizar então a mensagem aos seus eleitores, porque naturalmente o senhor não teve votos em todos os lugares e de todas as pessoas, né? Mas agora o senhor é um vereador para todos os bagenses? Com certeza. Eu acho que... Não passa pela sua cabeça, no bairro tal eu tive bem pouquinho, agora eles vêm aqui, querem que eu peça para patrulhar a rua, isso não lhe passa? Não. Quando a gente ocupa um espaço público, né, a gente tem que ter muita nitidez de que a gente representa a população bagense, né? A gente representa a cidade, né? Então, logicamente que a gente busca sempre construir o nosso mandato dentro daquelas pautas que a gente defendeu, que são pautas de vida, né? Não é uma pauta para um processo eleitoral, são pautas que eu trago comigo desde que eu me constituí quanto cidadão e desde que eu comecei a criar consciência, né, de mundo, né? Que são a defesa contra o preconceito, contra a discriminação, né, por uma maior participação nos espaços de poder, né, por uma representação real da sociedade bagense, né? Então, quando o Marlon, vereador, ocupa um espaço como o espaço que hoje eu ocupo como vereador na nossa cidade, é para representar a população de forma geral. Então, para as pessoas que confiaram a mim, para 603 pessoas que confiaram a mim, né, confiança nesse último pleito, eu digo que com certeza eu vou fazer o máximo possível para representar não só essas pessoas e também a população de Bagé de forma geral, né? Então, a nossa atuação na Câmara de Vereadores vai ser uma atuação que vai defender as bandeiras que a gente
sempre acreditou e sempre defendeu na vida, né? E também defender a população bagiense, né, como um todo, né? Eu acho que é essa a ideia que eu quero passar para os nossos eleitores, para os eleitores que confiaram a mim a possibilidade de estar na Câmara de Vereadores hoje, e também para as pessoas que, por algum determinado um entendimento, não votaram em mim, mas que acreditam que a gente possa fazer um bom trabalho. Que é a sua oportunidade agora de mostrar para elas que o senhor pode ser um bom vereador. Com certeza, Lara. Tá bom. Vereador, muito obrigada, viu? Eu que agradeço o espaço e agradeço a quem nos acompanha hoje nessa entrevista. Sucesso no seu mandato. Até uma próxima oportunidade, viu? Obrigado. Conversamos com o vereador Marlon Monteiro, ele que representa o PT, bancada de oposição na Câmara de Vereadores, falando aí um pouquinho, né, da sua vida, se mostrando aí para os nossos telespectadores para conhecê-lo melhor. Então, mais uma vez a gente agradece também aqui a Pousada do Sobrado, que nos recebe sempre com tanto carinho aqui nesse nosso Câmara Entrevista de hoje, que fica por aqui. Muito obrigada a você também que está em casa nos acompanhando e até uma próxima oportunidade.